Muito bem, bom dia a todos, Shalom Adonai. Nós estamos dando início a mais um momento juntos aqui, ao preparado para você, um canal construído com a proposta de trazer a você o melhor conhecimento teológico, um desenvolvimento teológico, uma amplitude do racionalizar e do refletir e também da epistemologia. Aqui nós fazemos um trabalho multidisciplinar, transdisciplinar, dialogamos com todas as áreas das ciências humanas. Portanto, se inscreva se não é inscrito, dê sempre seu like nos vídeos, compartilhe o conteúdo e faça o seu comentário. Muito bem, hoje vamos falar de epistemologia pentecostal. Vamos assim, por querer ou por buscar a busca de uma epistemologia pentecostal, não é? No afã de uma epistemologia pentecostal. Essa é a proposta e esse é o tema que vamos trabalhar nesta manhã, nesse dia, e você já vai estar aí com esse conteúdo para curtir, para dar o like, para assistir até o fim, para compartilhar, para fazer os seus comentários, o que é sempre muito significativo. Então, dentro da busca por uma teologia pentecostal, primando por uma teologia pentecostal, moldada principalmente por uma metodologia teológica pentecostal, tem sido o grande interesse, né, a grande busca, o grande afã de muitos teólogos pentecostais, muitos teólogos que têm visto a necessidade da importância da racionalidade, da reflexão, também dentro de uma construção da teologia pentecostal. A verdadeira busca, na verdade, no caso, a epistemologia, tá? Então, a epistemologia e a hermenêutica teológica são cada vez mais, vamos dizer assim, reconhecidas, tá? Como centrais e até como necessárias nessa busca pelo um desenvolvimento e até por um amadurecimento de uma proposta pentecostal voltada para essa reflexão. Então, nós temos que ver que a epistemologia, como ponto de partida de uma proposta, de um esforço teológico, ela, claro, que vai prover para nós uma estrutura intelectual e, inevitavelmente, vai acabar influenciando, mesmo até que seja de uma forma parcial, mas vai influenciar. O conteúdo e a natureza de uma teologia, quando está prismado nesse aspecto, ele abre o leque da reflexão. Então, por essa razão que alguns estudiosos pentecostais, em toda parte, em todo o globo terrestre, estão afirmando que não pode haver uma teologia pentecostal sem uma epistemologia pentecostal distinta, tá? É essa a questão que tem que ser considerada. Ou, pelo menos, uma racionalidade compatível com a espiritualidade, com crenças e práticas pentecostais. Então, epistemologias modernistas, que estão adotadas por grande parte da teologia evangélica conservadora, elas hoje são vistas por alguns como uma incompatível prática às chamadas alternativas que nós consideramos pós-modernas, que até nos são consideradas, em alguns momentos, isentas de alguns problemas. Então, à luz dessa situação acadêmica pentecostal, a proposta sempre é a busca mais ampla pela racionalidade pentecostal, empregar uma reflexão pentecostal, tá? E as razões para não adotar uma abordagem modernista e buscar uma abordagem filosófica no contexto do nosso, da nossa cosmovisão, do nosso crer, em primeiro lugar, se acredita pela possibilidade universal de uma racionalidade geral e atemporal que é desprovida de influências de qualquer tradição que se torne questionável, tá? Qualquer tradição que venha a falhar na sua racionalidade. Então, a racionalidade, que ela é universal, ela deve ser agradável e deve ter uma razoabilidade. E, em segundo lugar, também, eu vou presumir aqui, com Aristóteles, que
por exemplo, uma ordem que é percebida das coisas, como é a ontologia, deve determinar como as coisas são conhecidas, e esta é a epistemologia. Então, dentro de uma ontologia e de uma epistemologia, vai se sustentar o que deve haver, o que deve ser feito, desenvolvido de ajuste epistêmico apropriado entre o que é estudado, certo? E como o estudo é realizado. Então, portanto, um estudo de um Deus pentecostal e seu relacionamento com o mundo, ou seja, uma teologia pentecostal, ela deve ser abordada, primeiramente, de uma forma informada por esses pressupostos pentecostais subjacentes, tá? E isso não precisa resultar em um fideísmo falsificável, como espero tratar aqui nesse momento dessa aula, dessa exposição aqui no canal. Mas significa assumir, sim, os compromissos da fé pentecostal, que são subjacentes e são sérios. Assim, ao invés de seguir uma estratégia padrão, vis-a-vis, um raciocínio religioso, uma tese que irá procurar construir uma epistemologia pentecostal que seja baseada, sim, em intuições que são pentecostais, é preciso adotar uma noção de racionalidade, que é uma substantiva e que também seja, além de substantiva, seja de uma tradição dependente, constituída por uma tradição que busque construir uma tradição específica da racionalidade pentecostal. E isso, sim, vai significar que deve ser visto particularmente como exercício de uma teologia filosófica, de uma filosofia religiosa e de uma filosofia de cunho, de contexto pentecostal. Então, quando partimos para uma metodologia filosófica como um forte elemento histórico, consequentemente, buscamos contribuições principais para desenvolver toda uma reflexão e um conhecimento, fornecer uma racionalidade pentecostal específica para a nossa tradição pentecostal, é primeiro apresentar a história intelectual da nossa denominação pentecostal, tá? Primeiro traçar um percurso, tá? Uma linha de desenvolvimento da nossa racionalidade pentecostal. E quando eu trabalho com essa proposta, principalmente eu apresento aqui três contribuições que são de grande importância. Primeiro, argumentar as contribuições que a racionalidade pentecostal pode e está desenvolvendo em todo o seu contexto. Segundo, propor um pragmatismo bíblico pentecostal que tenha uma reflexão em cima do texto. Algumas crises epistemológicas têm ocorrido dentro da própria racionalidade e dentro da própria teologia. Então, a busca de uma epistemologia pentecostal seria reconstruir uma epistemologia teológica mais consistente, tá? Mais pautada numa questão mais bíblica, canônica e até mais dentro de um contexto de uma articulação teológica mais consistente. Então, as teorias do conhecimento, que são decorrentes de pressuposições e de teses e de articulações pentecostais, devem ajudar, pavimentar o caminho para uma racionalidade pentecostal. Devem propor, conceder, conduzir-nos a uma racionalidade pentecostal, que seja distinta. E, assim, consequentemente, o objetivo desta primeira proposta, justamente, é avaliar todo esse contexto desse desenvolvimento para nós começarmos a trabalhar com a proposta de construirmos uma epistemologia pentecostal. E trabalhando justamente com essa proposta, trabalhando mesmo com esta visão, nós temos que começar a observar algumas questões importantes.
algumas questões que se tornam necessárias. Por exemplo, o princípio da racionalidade pentecostal, a partir de um conhecimento teológico, a partir de uma identificação de critérios epistêmicos, a partir de uma justificação e garantia a respeito das crenças teológicas, também trabalhando com questões principalmente de uma imaginação pneumatológica, né? Então, quando eu trabalho com a imaginação pneumatológica, que é baseada em 3 princípios teológicos, tá? Que seria, primeiro, compreender o papel do Espírito como o vínculo de amor entre o pai e o filho, certo? Esse seria o primeiro, primeira proposta, primeiro princípio teológico. Tá? E, portanto, também na Trindade, o Espírito como mediador divino, o no e para a vida de Deus. Tá? Segundo princípio, é o Espírito do poder da vida na criação, tá? Como, por exemplo, o texto de Gênesis 1:2, que fala que o Espírito pairava sobre o vazio, ou seja, sobre a face das águas, o vazio profundo e as trevas, de uma forma preparatória até para que a palavra de Deus que cria é carregada e formatada pelo ruá, não é? O sopro, o ar, o vento. E, nesse sentido, o Espírito vai fornecer a conexão entre a criação e o Criador, e por isso é fundamental para sustentar a criação dentro da vida do Deus triuno, tá? O Espírito não apenas ser o Espírito da criação, mas na sua dispensação do evento Pentecostes, o Espírito atuou redentivamente. Por quê? Porque derramou sobre toda a carne. Então, inaugurou uma nova era na presença de Deus entre as pessoas, tá, que estavam presentes. Então, aqui segue um princípio epistêmico. Segue um princípio epistêmico partindo da ordem das coisas, ontologia, para determinar como as coisas são conhecidas, epistemologia. Segue-se, assim, uma naturalidade para nós podermos ver que pode ser conhecido verdadeiramente no espírito e, portanto, uma epistemologia que seja pneumatológica e orientada pneumaticamente, certo? E partindo desse princípio, também uma pneumatologia fundamental que tem o espírito como mediador por excelência. Portanto, totalmente relacional dentro da divindade, criação, Pentecostes, uma ontologia pneumatológica que ela venha desenvolver a relacionalidade partindo de um princípio, de uma epistemologia que deve ser relacional. Tá? Uma imaginação dentro da própria imaginação pneumatológica que propõe até o Amos Jung, uma formação da crença humana, tá? Uma relação de Deus com o mundo, não é? Então, a partir de um princípio, de uma epistemologia que vai identificar 2 aspectos que são muito importantes e significativos. O primeiro, a imagem experiencial. As imagens que são formadas na mente por meio da percepção passiva, onde as imagens são reproduzidas automaticamente com base nos dados dos sentidos observados. Certo? Na língua, por exemplo, como aspecto da formação da imagem, né, e quando eu falo língua, não língua estranha, não a glossolária, mas língua como comunicação, como verbalização, certo? Sendo uma operação incontrolável
de consentir esse agir dentro de uma sensação. Então, o segundo aspecto da imaginação vai além desse simplesmente reproduzir imagens de experiência para uma negociação de significação que venha produzir e construir ativamente imagens do mundo que possam ser vistas como um tipo de criação do mundo. Então, é partindo desses fatos perceptuais, dessas cognições, esses ideais controlados, que vamos desenvolver todo um fato perceptivo de conhecimento e de crenças articuladas dentro do contexto da teologia pneumática. Então, partindo desse princípio, tá? É que nós temos que discutir algumas questões e analisar algumas questões que são prioritárias, que são importantes, tá? Vamos pensar e vamos iniciar pensando agora aqui o conceito de imaginação pneumatológica. O conceito de imaginação pneumatológica. Fontes do conhecimento teológico, por exemplo, que eu vou colocar aqui, já começando com o fundacionalismo bíblico, do evangelicalismo, da própria experiência espiritual, tá? Da própria tradição linguística, ele tem como um todo uma visão pneumatológica carregada de encontros divinos que não são restritos a certos contextos ou certas literaturas, mas sim ao cânon sagrado e às experiências e tradições específicas oriundas dessas experiências. Então, o divino pode ser encontrado dentro de um contexto de uma emocionalidade, de uma experiência e de uma sensibilidade, sensitivamente, certo? De um aspecto até semiótico. Então, partindo desse princípio semiótico, nós temos que também ver que a experiência leva a uma questão de múltiplas histórias, não é? De um mediador de fatos e de acontecimentos. E esse conhecimento teológico, que deve ser adquirido de todas as fontes possíveis, ele deve ir de encontro às verdades de Deus. Então, o próprio contexto de uma teologia pneumatológica, ele traça um caminho a partir de uma encruzilhada, onde a pneumatologia desenvolve uma teologia fundamental a partir de uma imaginação pneumatológica. E essa epistemologia teológica, pneumatológica, ela parte de um princípio de um desenvolvimento, certo? De, vamos dizer assim, cumprir um ideal a partir de uma condição experiencial. E aí, a partir desse contexto, ir construindo todo o engajamento verdadeiro de hábitos, de transformações, de mudanças, de uma justificação também pragmática, para trabalhar com coerência nas teorias que desenvolvermos da própria justificação dessa experiência e desse fenômeno. Então, trabalhando com essa proposta, com esse realismo, com esse desenvolvimento, nós vamos começar a formatar todo um contexto de uma epistemologia pentecostal. Partir para algumas questões, por exemplo, de uma imaginação pneumatológica, que é fundamental a imaginação do próprio entendimento de que todos os conhecimentos humanos são baseados na própria experiência, em que as imagens do mundo e as imagens do próprio transcender a Deus são formatadas passivamente por julgamentos perceptivos e ativamente por fatos perceptivos na mente humana. Então, além disso, esse processo de formação da imagem não é uma atividade objetiva da mente, mas é uma atividade orientada pelo coração do observador quando se trata de adquirir um conhecimento distinto, visto que Deus está presente em toda a criação pelo Espírito.
E o mundo, em sua plenitude, é a fonte desse conhecimento teológico. Portanto, o conhecimento de Deus não é simplesmente limitado a certas esferas da vida, a tradições ou disciplinas de investigação. Mas nem todas as experiências também do mundo são encontradas no aspecto transcender. Deve ser discernida também por critérios pragmáticos, coerentes. Então, a necessidade de se buscar uma crença que dialogue, não é? Uma crença que desenvolva a sua apologia, a sua defesa. Então, essa experiência não é entendida de uma forma realista, ingênua, não é uma ingenuidade teológica, não, não é não. É porque reconhecemos que toda experiência é mediada semioticamente, mas, ao mesmo tempo, não restringe a experiência dentro de uma tradição linguística cultural, mas permite desenvolver, até olhar, partindo agora para um diálogo com o racionalismo cartesiano e o fundacionalismo clássico, desenvolver uma influência que seja tanto holística do conhecimento, como também da formação de imagens e crenças, partindo, assim, de um princípio de uma imaginação pneumatológica que está dentro de um correlacionalismo pneumatológico que pode ser visto como alternativas epistemológicas, teológicas, fundacionalistas, clássicas e plausíveis para uma construção teológica. Então, quando partimos para esse princípio, nós temos que ver que o contexto de toda uma teologia pentecostal, de toda uma pneumatologia, ele é suficiente e robusto para justificar essa posição, essa argumentação da emoção, do sentimento, da experiência, do transcender, e com todo esse contexto, com toda essa afirmação, com essa articulação, nós temos que partir para um princípio de um conhecimento afetivo, não é? Um conhecimento que é corporificado, um conhecimento que é narrativo de uma racionalidade pentecostal. Então, partir para ideias, para princípios de algumas questões que têm que ser pensadas, por exemplo, dentro de princípios presentes na fé e na própria espiritualidade pentecostal. A fé que seja uma experiência associada a um aspecto proposicional mais estreito da própria visão da fé e da doutrina da fé. Então, consequentemente, uma epistemologia pentecostal que é decorrente de uma teologia pentecostal, ela seria uma construção de uma fonte secundária, ao invés de uma fonte primária da fé, praticada e espiritualizada. Portanto, para evitar lidar com menos fontes, aí eu vou aqui mencionar o Smith, tá? O J.K. Smith, que ele procura construir uma epistemologia teológica partindo de princípios de fonte da espiritualidade pentecostal. E aí entra o afetivo, e aí entra o corporificado, aí entra o narrativo, não é? Que são propostas desenvolvidas por J.K. Smith. Então, construir uma filosofia epistemológica é construir uma racionalidade que é resultado de uma corporificação, é resultado de uma narrativa, é resultado de um sentimento. Então, à luz de uma epistemologia afetiva, do sentimento, corporificada e narrativa, nós precisamos explorar algumas questões para desenvolver algumas articulações que são centrais, que são de senso prático, que têm um certo sentido pragmático, mas voltado principalmente à praticidade. E essa tríade epistemológica, ela proporciona uma micronarrativa do reino, da imagem do reino de Deus, da imagem desse relacionamento com o reino de Deus, da imagem dessa inserção no reino de Deus.
E a partir dessa justificação, a partir dessa narrativa, a partir dessa abordagem, construir uma epistemologia que relacione a unilateralidade entre a própria fé e a própria teologia, partindo de um processo articulador, partindo de um processo conciliador, partindo de uma abordagem histórica também, de uma narrativa epistemológica que prioriza os fatos históricos como bases, como fundamentos, como princípios, para aí sim desenvolver todo um contexto articulador. Tá? Então, uma abordagem contextual, uma abordagem pragmática, uma abordagem também do pragmatismo, que ele é desenvolvido a partir de um realismo, não é? Um realismo hermenêutico, uma racionalidade pentecostal, que desenvolve todo um sistema epistemológico construído antes, de forma até independente, tá? E com questões de princípios, de fontes de conhecimento de Deus, de articulações do conhecimento de Deus, não é? E a partir também de um princípio de uma hermenêutica que prioriza o texto a partir de uma metodologia que não desconstrua as bases centrais teológicas escriturísticas do próprio texto sagrado, mas as considere, as priorize e as fundamente com cada vez maior compreensão do texto. Amém? Então, era isso que eu tinha para expor nesta manhã. Obrigado a todos.